Repreendida pelo teu povo que aqui se encontra. Nós pedimos a tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema proposto, né, é bem amplo e confesso que para desenvolvê-lo seria necessário que a gente tivesse um tempo bem maior para tratar os pormenores deste assunto, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de amizade intergeracional. Mas como não é possível, eu vou tratar especificamente de alguns pontos e, para tanto, eu peço totalmente a sua atenção. Contudo, antes de fazê-lo, eu entendo que seja necessário que pontuemos uma afirmação que acredito que seja mister para entendermos a realidade da amizade entre Davi e Jonatas. Visto que, ao contrário do que eu e você possamos imaginar, Davi e Jonatas não possuíam a mesma idade. A gente é induzido, às vezes, pelos desenhos da escola bíblica ou mesmo pelas exposições, que trazem a ideia de que ambos eram moços, ou não posso usar essa expressão aqui, né, que ela tem uma característica diferente no Brasil, mas ambos eram novos, rapazes, que, ah, desenvolviam uma relação de extrema complexidade. Todavia, o autor sagrado deixa claro que Davi, por exemplo, ao assumir o reinado em Judá e em Israel, a gente vai ver isso lá no final, de 2 Samuel, no início, no final de 1 Samuel, início de 2 Samuel, quando ele assume o governo de Israel, ele tinha somente 30 anos de idade. Interessante que a Bíblia vai dizer que Saul reinou durante 40 anos. Atos capítulo 13, verso 21 vai dizer isso. Portanto, Davi deve ter nascido no 10º ano do reinado de Saul. E nesse mesmo tempo, Jonatas já estava lutando ao lado de seu pai durante o 3º reinado, o que nos mostra que ele era bem mais velho que Davi. Um outro ponto interessante é que o soldado israelita precisava ter pelo menos 20 anos. Assim, no 10º ano do reinado de Saul, quando Davi nasceu, Jonatas deveria ter idade para ser seu pai. Na verdade, né, é bem possível que Jonatas e Davi tivessem uma diferença de 20 a 27 anos aproximadamente de um para o outro. E é interessante a gente perceber que o termo hebraico utilizado para expressar a amizade entre Jonatas e Davi, ele vai se referir a um tipo de amizade inteiro ou inteira, e que mostrava que não havia dolo entre ambos. Se não bastasse isso, o termo usado pelo autor sagrado para tratar da amizade do filho de Saul e o filho de Jessé é o mesmo termo usado em Gênesis capítulo 44, verso 30, que se refere ao amor paternal de Jacó para Jonatas, ou melhor, para José. Então você vai perceber, nítida e claramente, né, de que, esses, homens possuíam uma diferença de idade significativa, mas eles se apoiaram mutuamente. Até porque essa amizade desenvolvida por eles apontava não somente para o compromisso fraterno de um para com o outro, mas apontava para um compromisso também com Deus. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, de que ambos, apesar da diferença de idade entre um e outro, não permitiram que as desavenças ou os problemas provenientes do seu pai, como inveja, ciúmes, ameaçassem a harmonia de sua amizade. A relação entre, esses 2 amigos foi severamente testada pelo ciúme e pela crescente paranoia de Saul, que a qualquer custo desejava a morte de Davi.
As escrituras vão dizer em 1 Samuel que aproximadamente por 13 anos Davi foi perseguido constantemente por Saul. Ele foi perseguido na sua casa quando casado com Mical, foi perseguido na casa dos profetas, ele foi perseguido na floresta, ele foi perseguido nas montanhas, ele foi perseguido entre os filisteus. Por 13 anos consecutivos ele experimentou quase, ou ele comeu quase, como diz lá no Brasil, o pão que o diabo amassou. Mas você vai perceber que a amizade deles permaneceu firme. Um rapaz, né, de 17, de 20 anos de idade, que desenvolve amizade com Jonatas até os 30, em virtude da morte de Jonatas, que acontece no capítulo final de 1 Samuel. Mas apesar disso tudo, nada abalou a essa amizade. O texto que a gente lê mostra de fato, a loucura de Saul, e Davi, num determinado momento, tomado por profunda angústia, faz a seguinte pergunta: "O que que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai?" E ele se dirige a Jonatas. "Por que que ele procura tirar minha vida?" E é interessante que alguns intérpretes, quando leem isso, ah, a pensam ou apontam para o entendimento de que Davi estava demonstrando um tipo de fraqueza, até porque ele, anteriormente tinha procurado abrigo na casa dos profetas e não no Senhor. No entanto, eu olho para essa perícope de forma muito diferente. Na verdade, depois de ter enfrentado injustamente o ódio de Saul, o futuro rei de Israel desabafa com um amigo suas angústias. Então você vai perceber a beleza da relação aqui, né. A possibilidade de um jovem ter a amizade com uma pessoa mais velha. E a Bíblia diz que Jonatas vai dizer: "Ó, não, não é possível que o meu pai vai te perseguir, não é possível que ele vai agir dessa forma, não é possível que ele vai querer, eliminá-lo e matá-lo", e ele se dispõe a ajudar o seu amigo, mesmo em detrimento da possibilidade de conseguir um problema sério com o seu pai. Assim, as escrituras nos relatam que Jonatas advogou fervorosamente por Davi, né, porque ele advoga quando Davi, quando ele fala para Saul o que tinha acontecido, Saul fica ensandecido, enfurecido, e ele fala: "Não, não é dessa forma". Ele tenta convencer Saul da injustiça de suas intenções, ele destaca a lealdade de Davi para com o reino e com o próprio Saul. Consequência disso, foi a ira do rei, que esbravejando deixou claro que sua intenção era mesmo matar Davi. Então, diante desse imbróglio que você vê ali, é uma amizade sincera de uma pessoa mais nova com uma pessoa mais velha. Agora, quando a gente reflete sobre a amizade entre Davi e Jonatas, a gente pode aprender alguns princípios que nos ajudam a desenvolver amizades genuínas. E eu gostaria, de forma assertiva, de tratar de que princípios são esses. Primeiro, uma amizade verdadeira pode implicar em riscos. Jonatas sabia dos riscos que ele estaria a passar ou experimentar. Na verdade, ele sabia que o seu pai poderia ter tomado de tamanha raiva ou tamanho ódio que poderia trazer problemas substanciais para ele, como de fato trouxe. Porque você vai perceber que chega um determinado momento que ele pega da lança e ataca e joga sobre o seu filho. Aquela lança poderia ter sido letal, fatal, poderia ter atingido um órgão vital da vida daquele homem, que deveria ter aqui, por volta já dos seus 40 e poucos anos, e que estava comprando uma briga com o seu pai por causa de amizade. Não por causa dessas bobagens que o movimento LGBTQI+, diz que eles tinham algum caso homoafetivo, porque isso não é verdade, as escrituras não nos mostram em hipótese alguma isso. Pelo contrário, elas mostram o conceito e a importância de amizade. O problema é que a gente está com a mente tão deteriorada que a gente não consegue mais lidar com a importância e com a relevância de amizade. Se um rapaz abraça um amigo, vão dizer que ele tem um comportamento homoafetivo. Se uma menina anda com uma outra menina de mão dada na rua, como se fazia antigamente, vão dizer da mesma forma de que ali é um caso severo de lesbianismo, né. Essa coisa tem tomado conta, por exemplo, até mesmo da história no passado. Por exemplo, né, ah, ah,
o anacronismo, né, ou seja, a tendência de impor alguns conceitos desse tempo para o passado se tornou comum. Então, você lê relatos do passado de amizades, as pessoas fazem conjecturas de que aquilo não era amizade, mas era um relacionamento homoafetivo. E não é isso efetivamente que acontece. Aqui o que a gente vê são 2 amigos, e o interessante de gerações diferentes. É como se fosse um X e um milênio, digamos assim. Pessoas com percepções diferentes, né, e que eram amigos e que estavam dispostos a enfrentar riscos por sua amizade. Segundo lugar, uma amizade verdadeira pode proporcionar perdas, visto que ela não busca seus próprios interesses. Qual perda, por exemplo, Jonatas poderia ter? O reino. Ele era o sucessor de Saul. No entanto, ele sabia que o Senhor havia chamado a Davi. E ele estava a entender, ou ele tinha compreendido, ele tinha discernido de que no reino a matemática é diferente, a gente perde quando ganha, a gente ganha quando perde. No reino, a matemática é completamente diferente de uma sociedade, ah, por exemplo, egoísta, que talvez estivesse preocupado, onde ele talvez estivesse preocupado somente em ser, o sucessor de seu pai. Terceiro lugar, o texto nos mostra que uma verdadeira amizade, ela emite transparência e sinceridade, e você vai ver isso, ah, entre entre Jonatas e Davi, porque Davi ele abre o coração para o seu amigo ali, e ele fala: "Cara, não é possível, eu não aguento mais ser perseguido por seu pai, né. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu tento de alguma forma, enfrentar essas dificuldades, mas seu pai, é tomado por um espírito de ódio, virado no giraia, como diz lá no Brasil, ele age de forma absolutamente avassaladora, tentando a minha morte, eu não suporto mais. Quarto lugar, o que nos leva ao entendimento que amigos devem estar dispostos a compartilhar e apoiar uns aos outros em todas as circunstâncias, e é o que você vê no mais velho. Você vai ver Jonatas agindo assim, né, essa maturidade de Jonatas é uma coisa impressionante, porque ele não olha para Davi e fala assim: "Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser otário, não vai rolar nada, não vai", não, ele tá vendo ali alguém que tinha passado por dramas e por dificuldades significativos. Em sexto, amizades verdadeiras transmitem empatia, compaixão e amor pelos amigos, oferecendo-lhes apoio e consolo nos momentos mais difíceis. O problema é que a geração que a gente vive, a sociedade que a gente está inserido, eu vou usar mais uma vez um adágio popular brasileiro que talvez vocês conheçam, é que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né. Ou seja, a pessoa tem a sensação seguinte: "Ah, esse problema que você está passando é bobagem", né. E é interessante porque, o problema dos outros é sempre fácil de se lidar, né. Se o cara está desempregado, a gente diz: "Ah, rapaz, a hora que você vai conseguir um emprego", né. Se o cara está passando por uma enfermidade, não, clama a Deus que Deus vai resolver. O problema é se você tivesse desempregado e se você estivesse passando por aquela situação. Ah, a gente vai perceber no texto também 3 qualidades de uma verdadeira amizade. Primeiro, Davi e Jonatas se sacrificavam um pelo outro. Interessante que 1 Samuel capítulo 18, verso 4, diz que Jonatas deu a Davi suas roupas e trajes militares. O significado desse presente foi que Jonatas reconheceu que Davi um dia seria o rei de Israel. Em vez de sentir inveja ou ciúme, Jonatas submeteu-se à vontade de Deus e sacrificou o seu próprio direito ao trono. Por que a sociedade que a gente vive ela é tão egoísta e tão ciumenta? Pelo fato, claro, de que nós fomos tomados por um espírito ensimesmado, onde a gente acredita que a gente é que deve ser privilegiado em detrimento às outras pessoas. Segundo lugar, a amizade deve se fundamentar na lealdade. Esse é um conceito que não existe mais, né. Em 1 Samuel capítulo 19, do verso 1 ao verso 3, a gente vê a lealdade de Jonatas para com Davi e sua defesa. Ele é leal, né. Ele, acima de tudo, está o seu compromisso de fraternidade, de hombridade, né, de fidedignidade, de lealdade. O rei Saul disse a seus seguidores que matassem Davi. Jonatas repreendeu seu pai e lembrou a fidelidade de Davi a ele ao matar Golias. Ou seja, Jonatas não é nada politicamente correto,
né. Ele não está interessado, alguma coisa que pudesse de alguma maneira, de alguma forma, trazer benefícios a ele. Por fim, Jonatas e Davi também tinham liberdade para expressar suas emoções uns com os outros. Agora é importante que a gente entenda, e eu queria, tocar nesse ponto agora, nesse momento da mensagem, que a amizade de Jonatas por Davi foi fruto da providência de Deus, a fim de preservar a vida do futuro governante de Israel, porque se ele não tivesse esse amigo, ele teria morrido. Isso nos traz a seguinte lição: às vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que se tornam nossos amigos, que vão orar, vão interceder, ou vão ser instrumentos de Deus para poder trazer fortalecimento diante das dificuldades, ou não somente isso, para produzir livramento. Livramento. Então, assim, Deus, na sua soberania, ele faz com que a gente encontre, experimente e desfrute amigos. E esses amigos fazem parte da providência de Deus. A questão é que a gente vive numa sociedade em que as pessoas são cada vez mais isoladas. Uma realidade do Ocidente é que, por exemplo, as pessoas estão vivendo cada vez mais solitariamente e sozinhas. Então você vai ver aí nos mercados, por exemplo, nas gôndolas estão vendendo, comida para uma pessoa só, né. Então você vê lá a quantidade de salada para uma pessoa, você vê carne para uma pessoa, você vê tudo para uma pessoa, porque o conceito isolacionista da sociedade é muito claro, como também o conceito de descarte. As relações, elas são descartadas com muita facilidade, a começar pelos casamentos, casa-se 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né. Estou fazendo um exagero, pode parecer uma hipérbole, mas é a realidade que a gente vê. Ao mesmo tempo, nos namoros, né, nas igrejas, o cara começa a namorar uma, depois namora outra, namora uma terceira, e debaixo de princípios absolutamente antagônicos às palavras de Deus, então a coisa fica bem complicada. Um exemplo que a gente vai ver de amizade, nas escrituras e que nos auxilia na batalha, é o exemplo de Arão e Hur. Você deve lembrar do texto bíblico, né. Moisés, o povo de Israel estava em luta contra os amalequitas e toda vez que Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés baixavam, os amalequitas prevaleciam. Aí o texto vai dizer que coloca Moisés sentado numa rocha, Arão segura numa mão, Hur segura na outra, sustenta uma mão de Moisés e o povo de Israel vence a batalha. Que isso significa? Nós precisamos de pessoas que segurem, que sustentem as nossas mãos, porque somente assim é possível vencer e superar batalhas. Amigos são importantes para avançarmos nesse mundo de tristezas. E há um provérbio sueco que diz o seguinte: a amizade dobra a nossa alegria e ela divide a tristeza ao meio. Sabe? Às vezes você tem um amigo e aquele amigo ele é uma pessoa pândega, ela é um indivíduo extremamente engraçado, ele é aquela pessoa que fala alguma coisa e leva você a descontrair, a desobstruir o fígado, como alguns costumam dizer, né, viver, a sair de uma tensão, porque a amizade ela faz isso, ela dobra a alegria. E ela divide a tristeza no meio. O problema às vezes é que a gente quer carregar a tristeza sozinho, parece que é um ódio à tristeza, parece que é aquela coisa de que a tristeza ela é importante e quando na verdade não é. Bom, eu vou para o final, eu acho que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, eu não sei se é isso, se a gente vai ter, se tiver, ótimo, se não tiver também não tem nenhum problema, mas eu queria fazer algumas perguntas finais a você. Primeiro, você tem amigos? Essa é a primeira pergunta. Você tem pessoas que você pode compartilhar: "Ore por mim"? Uhum. Ou pessoas que você pode falar: "Eu tô chateado, tô com raiva, queria matar esse gadareno"? Hã. Segundo, será que você tem sido fiel às suas amizades? Jonatas foi. Mesmo diante da ameaça do seu pai, porque Jonatas entendia
que nós somos chamados para ser justo num mundo injusto, que nós somos chamados para ser amigos num mundo de falta de amigos. Terceiro lugar, você tem emprestado seus ouvidos aos seus amigos? E por fim, será que em nome da amizade você está disposto a perder alguma coisa? É. Será? Gente, isso conceito de amizade é um conceito que se perdeu. As pessoas chegam na igreja hoje, elas se tornaram assistentes de culto. Falta relacionamento profundo. No livro Unindo Gerações eu vou abordar muito mais. Vou tratar, por exemplo, da necessidade da gente converter o coração aos mais velhos e converter o coração dos jovens, dos mais velhos aos mais jovens. Do entendimento de que não importa a idade, que a gente precisa de Arão e Hur ao nosso lado para segurar as nossas mãos diante das batalhas e diante das lutas. Se você desejar, você pode adquirir o livro e estudar mais sobre isso de forma mais explícita. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cadê o irmão aqui, né? Tá vindo ele, alegre, feliz. Tem perguntas? Eu fico aqui ou permaneço? Ok. Não, tá bom. Não. Uhum. Hum. Bem, obrigado, pastor. Temos aqui uma pergunta. Eu sei que há um jovem por aí que levou o papel e está a escrever umas 4 perguntas desde o início da segunda sessão, tá? Então eu sei quem é, já vou lá recolher o papel e a gente já faz as perguntas que ele tem. Então, vamos ver se eu consigo entender a letra que aqui está. Obrigado. Todas as igrejas a que eu fui sempre pregam que o wokismo está a se infiltrar na igreja. Creio eu que é isso. Uhum. Como eu nunca vi ou nunca fui a uma igreja woke em Portugal, não estariam em minoria e por isso não seria um problema real? Olha, eu não conheço todas as igrejas portuguesas, mas eu conheço o pensamento woke, que é o pensamento da virtude, né. Por que eu digo o pensamento da virtude? Nós temos a virtude, entre aspas, dizem eles, porque, nós acreditamos de que o melhor caminho para uma sociedade mais justa é uma sociedade politicamente correta. Então, eu não sei se essa é a realidade portuguesa. Eu sei que, o Estado português é um Estado com influência socialista, né, e eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida em dizer que o socialismo é diabólico, demoníaco, pertence ao cão, ao capeta, e eu não sou politicamente correto para poder falar. Pode ficar de bico, pode ficar, não vou usar essa expressão não, porque ela é feia. Não, é. Ah, Jesus! Tem as expressões que são complicadas, né. Mas quando o português vai no Brasil também ele fala cada coisa que você não tem noção. Pode ficar chateado, pode ficar entristecido, é mas é uma realidade que está em declínio também, tá, gente, está em declínio. Ela está diminuindo, no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, e pode ser também que esteja diminuindo em Portugal e a gente não se dê conta, ok? Eu vou pedir ao meu irmão Mauro que possa. Aquele rapaz tem ali, não sei onde é que anda a folha. Aqui, isso.
Sim. Tem mais outra? Ok, podes entregar diretamente aqui. As perguntas eram durante o intervalo, pessoal. Né? Esta geração alfa, não, estou a brincar. Bem, então, como podemos influenciar a geração Z através da palavra? Mas por que que tem que se influenciar a geração Z e não influenciar as outras? Será que a geração Z há um conflito de gerações aí, será que a geração Z ela é inferiorizada? Na verdade, todas as gerações elas possuem virtudes e elas possuem problemas. O que a gente precisa é aprender a conviver com essas virtudes e esses problemas, no estado harmônico, entendendo que Deus nos fez de forma diferente. Próxima pergunta: que meios podemos utilizar para converter as próximas gerações aos pés de Cristo? Olha, eu entendo e compreendo de que somente a pregação genuína do evangelho, somente o evangelho é capaz de produzir transformação no coração do pecador. Somente o evangelho é capaz de converter as pessoas mais promíscuas, mais obscenas, mais corruptas, somente o evangelho. Entendo de que a ausência da pregação do evangelho tem contribuído para que a gente tenha uma confusão na sociedade a qual a gente faz parte, como também o abandono das escrituras. O evangelho é o caminho. Quais, na sua opinião, seriam as ocupações que o senhor nos sugeriria para influenciar as próximas gerações? Perguntaram certa feita ao reformador alemão Martim Lutero a respeito do trabalho, e ele respondeu o seguinte: se você é um bom sapateiro, faça sapato para a glória de Deus. Se você é professor, ensine para a glória de Deus. Se você é pedreiro, seja um bom pedreiro para a glória de Deus. Se você é estudante, estude para a glória de Deus. Tudo, não existe nada que a gente não faça, ou profissão. Todas as profissões têm que ser feitas, profissões lícitas, tá, gente? Por favor, né? Para a glória de Deus. O que podemos, o que podemos fazer? Tu fica quieto, tá? O que podemos fazer quando não temos amigos íntimos próximos? Há um ditado no Brasil que diz o seguinte: caminho que não se passa cria mato. Às vezes a gente tem dificuldade, né? E às vezes a gente tem oportunidades para passar por determinados caminhos e não faz. Então, momentos de convívio depois do culto, sentar à mesa de um restaurante para conversar, diálogo, comunicação é o melhor caminho para que se a gente possa, desenvolver isso. Mas o meu temperamento não permite, aí você tem que lutar contra si mesmo, né, para tentar essa aproximação com as pessoas com as quais você deseja criar vínculos fraternos. Próxima pergunta, então. Como reagir quando confrontado sobre as minhas ideologias cristãs sem criar polémica? Nem sempre é possível a gente responder sem criar polêmica. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder à razão da nossa fé. Às vezes, falar a verdade, ela implica em trazer, sobre as nossas vidas algum tipo de complicação ou mesmo de perseguição. Todavia, a gente precisa saber como fazer, né? Isso significa dizer que a gente precisa escolher as nossas brigas, e escolher a hora certa, o momento certo, para poder refletir e discutir determinados assuntos. O que fazer quando alguém próximo a mim, que é geração X, diz: vira homem, rapá. Está escrito assim mesmo, como eu disse. É. Ele está certo? Olha, quando Davi estava
próximo do fim dos seus dias, ele chegou para Salomão e disse: "Sê homem". Ele falou isso. A gente vive uma sociedade numa sociedade onde os homens são frouxos. Eu costumo dizer que nós temos muitos machões, mas poucos machos. Homens que não querem trabalhar, homens que vivem na aba de suas mulheres e que são sustentados por elas, homens incapazes de serem referência na sociedade a qual a gente está inserido. Então, entendo que alguns conceitos precisam realmente ser revistos. Por exemplo, foi aqui na Alemanha, se eu não me engano, de um grupo de pessoas que estuprou uma é essa palavra que usa aqui? Essa palavra não é palavrão aqui não, né? Violou, né? Mas isso aqui não é palavrão aqui não, né? Gente, leve em consideração, tá, os meus erros. Ela violou, um grupo de pessoas violaram uma moça. E uma jornalista dinamarquesa, ela foi indignada com isso, porque os homens, em vez de partir para cima dos caras e defenderem a mulher, colocaram o sapato alto e foram para a praça pública protestar contra a violência. Isso é um absurdo, absurdo, né. Os caras tinham que enquadrar aqueles que fizeram isso, né, e com firmeza, para que não houvesse esse tipo de loucura. É uma sociedade aí é politicamente correta, né, é complicado, né, então às vezes pode ter fundamento, às vezes pode não ter fundamento a fala da geração X para o cara, às vezes, enfim, não dá pra gente também afirmar se a gente conhecer o caso totalmente, né. Bom, temos mais alguns minutos, 5 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente? Ok. Não, eu penso como estás perto dele, eu pensei que tinha sido ele a levantar. Força, força. Mas e os problemas que essa nova geração tem uns. Ou seja, as gerações passadas, elas por manipular com que problemas que aconteceram naquela geração, como a crise de Lhota, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E este para mudar essas gerações. Pode ser por mim, outros problemas também estão começando a acontecer na eventualidade dessa geração. Qual os resultados padrões pela início do Copa como indo os países, por exemplo. Será que esses problemas atuais não poderia estar criando uma nova geração que vai ser uma geração forte, que vai socorrer aí futuramente depois? Olha, gerações fortes, uma sociedade forte cria homens fracos, uma sociedade fraca cria homens fortes. A minha esperança é que a gente num mundo, fragilizado, a gente tenha essa percepção e de que a gente consiga levantar, homens e mulheres que vão bater de frente dizendo: "Eu não quero isso da minha vida". Espero que sim. Mais alguém? Tem alguma questão? Sim, força. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É. Como o relativismo moral mudou. Sim, o problema do relativismo, ele vem pelo marxismo cultural, né. Aconteceu ou tinha existiu um homem chamado Antônio Gramsci, ele foi um italiano, ele viveu na na metade do século XX, e ele entendeu, ele dizia que, a revolução comunista, ela não podia ser feita no Ocidente através das armas, como foi feita no Oriente através de um vagabundo chamado Lenin, né. Não era possível com que isso acontecesse. Então ele, ele tem a ideia de que, precisava desconstruir os conceitos do Ocidente, para que com isso, com o Ocidente, com seus conceitos desconstruídos, pudesse implementar, assim, aí as percepções do comunismo. Nessa perspectiva, ele compreende que a escola precisava ser tomada, então se você toma a escola, automaticamente você toma a sociedade. Se você na escola injeta e introjeta conceitos ou valores anticristãos, você automaticamente muda a percepção.
ao mesmo tempo, a feminização dos homens e a emasculação das mulheres. Então, paralelamente vai surgir a segunda e a terceira onda da a terceira onda principalmente da revolução, feminista, que vai mudar a cabeça das mulheres, como, por exemplo, a ideia de que não se nasce mulher, você se faz, mulher, ou você desenvolve mulher, o próprio conceito em relação à valorização da família, a banalização da vida através do aborto, enfim. Então isso tudo, são questões paulatinas que vão mudando a cabeça e a cosmovisão, como eu falei no início, a visão de mundo das pessoas em relação à sociedade nos dias de hoje. Então hoje, a gente chama bom de mal e mal de bom sem nenhum problema. Luz de escuridão, escuridão de luz, sem nenhuma dificuldade. Amargo de doce, doce de amargo, com a maior naturalidade possível. Por quê? Porque o inconsciente coletivo da sociedade ela foi mudado. Mas Paulo ele vai se contrapor a isso. Paulo ele vai dizer: "Não vos conformeis com este século", né. Então ele vai tratar efetivamente da necessidade de que a igreja use da palavra de Deus para se contrapor a isso. Entretanto, o politicamente correto, o wokismo, ele tem trazido a ideia de que a Bíblia, por exemplo, ela não é inerrante, de que a Bíblia ela precisa ser substituída, de que a Bíblia ela precisa ser, digamos assim, atualizada, porque os conceitos dela são conceitos ultrapassados, conceitos antigos, e se você consegue atualizar isso, você mantém o padrão de moralidade dessa sociedade pervertida. Eu vou tratar no livro Feminilidade em Crise de que a mulher é o último bastião de moralidade de uma sociedade. Porque quando uma sociedade perde a sua moralidade, ela chegou ao fundo do poço. Alguns estudiosos, intérpretes vão dizer que essa foi a razão da queda do Império Romano, né. O Império Romano ele começa esse processo de declínio a partir do momento que você perde todo o conceito de moralidade. Então a gente olha para os dias de hoje, você vê que Gramsci ele foi bem-sucedido naquilo que ele pensava. Por quê? Masculinidade foi, de certa forma, ela foi relativizada, feminilidade também foi, a própria questão da moralidade, a própria questão, do direito à vida, o aborto, e é muito interessante porque essa sociedade se transformou numa sociedade tão louca que ela defende o direito à vida das baleias, mas acha que a criança pode ser assassinada sem nenhum tipo de problema no ventre da sua mãe. Então, os dias que nós vivemos são dias muito complicados, e eu entendo que a gente está vivendo naquilo que alguns sociólogos vão chamar de pós-cristianismo, muito forte aqui na Europa, em virtude do secularismo. O problema da Europa hoje é o secularismo. Eh, as próprias igrejas romanas, vocês vão perceber hoje que elas estão, em declínio. Ah, eu tenho pregado, na Itália, na Espanha, em Portugal, que são países que abraçaram a Contra-Reforma, né, que abraçaram o catolicismo ultramontano como, tem sido conhecido, e você vê o declínio, efetivamente, dessas, matizes cristãs. Então, assim, o secularismo ele tomou, conta do coração das pessoas. E aí quando você vem com propostas firmes, né, o wokismo e ao mesmo tempo o politicamente correto, o feminismo, tenta botar uma barreira dizendo o seguinte: "Olha, você está sendo um inimigo do desenvolvimento da sociedade, o inimigo da nação", e aí automaticamente você sofre determinado tipo de perseguição. Entretanto, o que a gente vê hoje é que parte da sociedade está começando a resistir ao conceito e o pensamento de uma minoria, né, dizendo e botando a boca no mundo: "É isso mesmo, a gente pensa dessa forma, a gente não concorda com essa ideia, com esse princípio de moralidade". Então, a moralidade ela entrou num declínio tão grande, por exemplo, que aqui em cima na Suécia, na Noruega, hoje na Alemanha, perto aqui de vocês, hoje já tem um incentivo à relativização de família. Então, família não é somente um homem, casado com outro homem, uma mulher casada com outra mulher. Hoje há uma defesa grande e sistemática de que a família pode ser constituída de um homem que casou com seu cachorro. Então isso é uma defesa que começa a ser feita aqui na Europa, aqui na Alemanha. Então, eh
Você vê por que chegamos a isso? Abandonamos as escrituras, abraçamos o secularismo, os nossos púlpitos se transformaram em púlpitos politicamente corretos, a gente está preocupado em alegria e em felicidade através do secularismo e aí assim a situação vai se complicando. Então é difícil, é complicado, e eu acho, a pergunta anterior ou uma das primeiras, que a única coisa que pode mudar a história é um avivamento. E é um despertar da pregação do evangelho genuíno, do evangelho de Cristo, sendo pregado com intrepidez, sem mimimi, né, confrontando os homens das suas incongruências, das suas patologias, das suas idiosincrasias, e levando os homens a experimentarem efetivamente a única mensagem capaz de transformar a vida do pecador, que é o evangelho de Jesus. Demorei muito para responder, mas respondi. Mas havia ali uma pergunta assim. Autorität não estava e tá tendo aí tacou a ideia que Ikren não deve ter como que onda, ou não deve colocar que o seu amigo deve ter ideia, deve ser no extremo. Ou seja, pode ter no extremo ponto lugar ali. Porque pode e ver aos jovens tudo isso, da importância, ou da palavra importante ter amigo, mas o qual também não tem o melhor amigo, não tem também. Eu acho que está relacionado à cosmovisão, sabe, porque um crente, ele vai olhar com os olhos de alguém que foi salvo por Cristo, regenerado por Cristo, transformado por Cristo e que, portanto, vai aconselhar o seu amigo segundo os parâmetros das Escrituras. É diferente de uma pessoa não cristã, né. Uma pessoa não cristã, ela não teve a sua vida não regenerada, ela não nasceu de novo. E por mais sincera que ela seja, ela pode dar alguns conselhos que parecem ser bons conselhos, mas que no fim do caminho são caminhos de morte. Então, eu tomaria muito cuidado em relação a isso, né. Muito cuidado a esse tipo de percepção, porque tudo está relacionado à cosmovisão, né. Então você pode ter um grande amigo, a menina pode ter uma grande amiga e ela te trazer um conselho, por exemplo, né, uma pessoa casada está enfrentando conflito no casamento e ela fala: "Estou querendo me divorciar de fulano", e essa pessoa que é sua amiga vai dizer o seguinte: "Não, cara, divorcia porque a fila andou, é melhor você agir dessa forma". Então, a gente sempre precisa ter pessoas que estão fundamentadas nas escrituras sagradas. Uma última pergunta. Não. E muito pretende todos os problemas que têm esta nova Então, o presidente del diretor y o colegial de la revista Prosperator. Tem alguma raiz na forma como essa deliberação foi diante e processo de para nós, os sacerdotes, e por para sair para da tu, nós e ano é buscar a próxima geração como sai da conceder da sala do povo para evitar problemas na direção aqui. Primeiro olhando para a história, as novas gerações elas não são donas, de todo conhecimento. A história ela nos mostra erros e equívocos. Então conhecer, por exemplo, como ou quais foram os erros de baby boomers e de X, e não tentar repeti-los, é um ponto, fundamental. Segundo, é nutrir no coração um espírito de humildade para aprender com a história, porque não basta conhecer a história, a gente precisa aprender com a história. Porque às vezes a gente conhece a história, mas a gente não quer aprender com a história. Terceiro, a gente precisa mudar a história. E a gente muda a história através da palavra de Deus, das escrituras, que são, atemporais. A Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. E ela vai trazer dilemas, ou vai tratar dos problemas e dos dilemas, ah, de forma absolutamente atual, como no caso de Davi e Jonas. Esse relato aconteceu exatamente há 3.000 anos atrás, né. E quanta verdade, quantas verdades ela tem a nos ensinar, ok?
Obrigado, pastor Renato, por este tempo. Amém. Realmente fomos grandemente edificados, abençoados por meio da sua vida, por meio da palavra de Deus acima de tudo.